O continente sombrio é o lugar mais perigoso de todo Hunter x Hunter. Em mais de 150 expedições, apenas 28 pessoas conseguiram voltar vivas. Lá existem criaturas gigantes, recursos capazes de curar qualquer doença e monstros tão perigosos que superam as formigas quimera. Nesse vídeo vamos ver as primeiras expedições do continente sombrio até hoje em dia e todas as informações que sabemos sobre esse continente ainda inexplorado em Hunter x Hunter. O continente sombrio é uma grande porção de terra desconhecida que cerca o mundo conhecido de Hunter x Hunter. E o mundo conhecido é onde se passa a história, onde os continentes estão, só que diferente do mundo real, esse lugar fica dentro de um lago chamado Mobius. Então o continente sombrio é a imensidão que cerca esse pequeno lago e onde se passa a história com os principais. Há 300 anos atrás, Don Freaks, que é o ancestral do Gon e do Jin, viajava para o continente sombrio. Lá ele escreveu um guia dos viajantes que tinha 2 volumes, Leste e Oeste. A edição Leste está sob o domínio da V6 e a edição Oeste nunca foi encontrada. Uma das especulações do Jin sobre o livro é que o Don poderia ainda estar vivo e ele poderia ainda terminar de escrever esse livro. Mas isso só seria possível se ele tivesse acesso a um recurso do continente sombrio que a gente vai falar já já. 100 anos depois das expedições do Don Freaks, no caso 200 anos atrás, comparando com o tempo atual da história, o V5 estabeleceu um protocolo que proibia as expedições de explorar o continente sombrio por conta da alta taxa de mortalidade. Mesmo com a proibição, ocorreram 149 expedições clandestinas. Só que o V5 foi lá e patrocinou 5 expedições oficiais, tá? Com o objetivo de pegar os recursos do continente sombrio. E agora vamos falar dos recursos que esses países foram atrás. A erva da cura. Ela é uma erva capaz de curar até 10 mil doenças diferentes segundo os registros. Rocha desmantelada. É um minério capaz de gerar até 20 mil kW de energia por dia com apenas uma gota d'água entrando em contato com o minério. Só para vocês entenderem, isso é o suficiente para carregar o celular de 1,5 milhão de pessoas no mundo. O arroz nitro. Ele é descrito como o segredo definitivo da longevidade e provavelmente o que explica como os personagens como o Netero, Zigzagold e Killine conseguiram viver por tanto tempo. E a expedição que foi em busca desse recurso foi uma das mais mortais, tá? 99% do grupo morreu para uma das 5 calamidades que eu já vou falar e restou só 11 sobreviventes. O Elixir da Trindade. Não tem muito o que a gente sabe sobre esse recurso, mas aparentemente é desse elixir que surgiram todos os líquidos e a água que tem no mundo de Hunter x Hunter. Planta alquímica metálica. Ela é usada em processos químicos, mas as propriedades nunca foram reveladas. Como as expedições violavam as regras, né, porque elas estavam saindo da rota segura para poder buscar os recursos, as expedições do V5 foram severamente punidas. Então, mas como resultado, cada uma dessas expedições trouxe uma das 5 calamidades pro nosso mundo conhecido. Bryon, Ai, Hellbell, Pap e doença de Zobai. A arma botânica Bryon é um ser misterioso que os humanos encontraram nas expedições e ela está localizada em uma cidade labirinto ao norte do lago Mobius. O Bryon possui um corpo humano, mas no lugar da sua cabeça tem uma grande esfera. Das 5 expedições financiadas pelo V5, o norte ficou responsável pelos Estados Unidos de Saerta, que enviaram forças militares de elite em busca de um dos recursos raros, que era a erva da cura, que estava localizada a 400 km da borda do mundo conhecido. E ao chegarem lá, eles encontraram o Bryon, que era o guardião das ruínas. E ele matou quase todo mundo ali, né, de forma fácil. Então, não se conhece muito das habilidades do Bryon, mas a gente sabe que, de acordo com uma lista da Associação Hunter, o nível dessa calamidade é B, que no caso é maior que o das formigas quimera. Ela é uma forma de vida gasosa localizada ao sudeste do lago Mobius e, incrivelmente, algumas das vítimas delas foram achadas no mundo conhecido e muitos acham que pode ser por conta da Danica através da Lucas-Old, já que foi revelado que ela tem origem do continente sombrio. A gente sabe pouco sobre a aparência da Ai, mas parece ser uma forma meio animalesca, possui alguns membros e a gente sabe que ela é uma forma de vida gasosa. E a República de Mimbo pediu ajuda da Associação Hunter para explorarem o continente sombrio em busca do Elixir da Trindade. E eles foram parar no sudeste do lago e encontraram a Ai. E apenas 3 pessoas sobreviveram e retornaram sem nenhum recurso e também não sabemos como foi a luta dessa calamidade. A única coisa que a gente sabe sobre seus poderes é sua capacidade de matar humanos tendo vítimas do mundo conhecido. Inclusive, uma das causas de morte das vítimas foi por esmagamento ou estrangulamento até a morte. E é uma característica igual à habilidade da Nanika quando ela recusa um pedido. De acordo com a lista da Associação Hunter, Ai tem um nível A, então também mais alto que as formigas quimera. A besta Pap é uma calamidade muito peculiar, porque é dito que ela se alimenta dos humanos e faz com que eles virem seus animais de estimação. Seu habitat natural é o nordeste do lago Mobius, vivendo em uma cordilheira e também algumas vítimas foram encontradas no mundo conhecido. E sua aparência é desconhecida, mas ele parece ser capaz de brotar antenas que entram nos crânios de suas vítimas. A União de Bejerocé enviou 1000 pessoas para a expedição e eles atravessaram o norte do lago Mobius e conseguiram garantir uma rota pelas montanhas. Lá eles acharam um raro recurso chamado rocha desmantelada, só que assim que eles acharam o minério, eles acharam o Pap também. E mais uma vez matou
os humanos, da grande maioria, restando apenas 7 sobreviventes. E as vítimas da calamidade estão secretamente escondidas no porão da Agência Internacional de Permissões. Aparentemente, seus poderes podem reduzir o tamanho das vítimas e todas elas parecem ter um tubo saindo de suas cabeças. A doença de Zobai é uma doença misteriosa que pode ser achada e contraída na direção leste do Lago Mobius. O reino Kucano, aproximadamente 50 anos atrás, embarcou na expedição procurando uma planta alquímica metálica. E o grupo dele estava sendo guiado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Beyond Netero. E eles conseguiram a planta, mas ao retornarem, o grupo se perdeu e alguns membros acabaram contraindo a doença Zobai. E dentre esses membros, somente 5 e o Beyond sobreviveram, junto com o Hunter que pegou a doença. Mas mesmo com a planta, acabou dando tudo errado e ela murchou e morreu. Sobre os efeitos da doença, não tem muito conhecimento sobre ela, mas aparentemente tem uma alta fatalidade e todos que contraíram ela, só um sobreviveu. Esse Hunter que sobreviveu, ele adquiriu a capacidade de viver sem alimentos por muitos anos, tornando imune à morte. Então aparentemente ela é autossuficiente por conta do uso da própria carne como alimentação, e a doença também aumenta a regeneração dos tecidos, e aí a saúde de quem é infectado provavelmente também vai ser afetada. A calamidade Hellbell tem forma de uma cobra de 2 caudas. Ela consegue infectar humanos com um desejo homicida, além de atacar fisicamente suas vítimas. Enfim, a Federação de Oshima enviou uma expedição atrás do arroz nitro, só que encontrou Hellbell pelo caminho. Então o nível de ameaça da Hellbell, segundo a Associação Hunter, também é acima das formigas quimera, sendo nível A. Dentre outras várias expedições ao continente sombrio, a gente teve as expedições de Isaac Netero. Então ele foi ao continente sombrio 2 vezes, uma delas que não foi oficial, ao lado dos seus amigos Zigzold e Lini. E ele voltou vivo as 2 vezes que foi, então é bem surpreendente considerando a taxa de sobrevivência das expedições. E segundo o próprio Netero, ele foi pra lá em busca de um oponente à altura, alguém que conseguisse lutar com ele de igual para igual. Mas o que ele encontrou lá foi que não tinha muito o que fazer, porque era um ambiente impossível de se entrar. Foi depois dessa experiência que o Netero passou a defender que a humanidade não devia tentar mais explorar o continente. E quando seu próprio filho, o Beyond, foi pra lá e um de seus companheiros trouxe a doença de Zobai, o Isaac Netero decidiu proibir Beyond de voltar até a sua morte, convenceu o V5 a tornar o continente uma área proibida, até mesmo para a Associação Hunter. Então, vamos falar do nosso querido, ou talvez não tanto, o Beyond Netero, porque ele é muito importante. Então, depois dele ignorar o pai dele, ele decide que, vou pro continente sombrio e dane-se, porque eu quero explorar. Beyond Netero começou a preparação em segredo. Ele se aliou com o Pariston Hill para poder montar uma equipe clandestina de especialistas e formou a aliança com o Nasubi, o rei de Kakin, prometendo torná-lo um governante lendário em troca de apoio. Então, o Nasubi apresenta o Beyond para os Odicos como líder da expedição e o Beyond diz que vai levar qualquer um que quisesse explorar. Então, 1 hora depois da transmissão, o vídeo viraliza e tá todo mundo ligando para Kakin para poder se inscrever na equipe do Beyond. Então, após a morte de Isaac Netero, anunciado publicamente a expedição ao continente sombrio liderado por Beyond Netero. A popularidade do anúncio pegou a V5 de surpresa e a organização tenta barrar a viagem, mas percebe que não tem como impedir Kakin sem gerar um conflito maior. Então eles propõem um acordo. Kakin vai entrar pro grupo formando o V6. Em troca, a Associação Hunter supervisionar toda a expedição de perto e fica definido que o desembarque vai acontecer primeiro no novo continente, e é um continente sombrio falso, que é onde a maioria das pessoas vão parar antes de chegar no real continente sombrio. Então o que tá acontecendo agora do Baleia Negra é que eles estão indo pro continente sombrio, só que, tem muitas pessoas comuns ali que obviamente não são capazes de ir ao real continente sombrio por conta do tanto de perigo que existe lá. Então primeiro eles vão parar em um continente sombrio falso pra deixar a galera lá, e depois os Hunters de verdade irem pro real continente sombrio, e a partir daí que vai começar um dos arcos mais esperados em todo Hunter x Hunter.